Vamos falar de Vasco. Rafael Clay será o árbitro de quinta-feira contra o São Paulo. Vamos falar também. Técnico Fernando Diniz faz testa formações visando esse jogo contra o São Paulo. E um bate-papo aí, já que um rival se reforçou e gastou um preço que eu acho que esse jogador contratado não vale isso. O Santos deu um olé no rival, mas ele se reforçando e o Vasco até agora nada. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quinta-feira às 9h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? No Morumbi. São Paulo e Vasco é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. 12ª e última antes da paralisação de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, que de certa forma nos dá dor de cotovelo, pode dizer, né, já que culpa dos políticos do Vasco, e por incrível que pareça, tem gente que ainda acredita em político do Vasco, que nos últimos 20 anos aí eu aponto que até no ano passado, o Sub-20 não estava disputando o Campeonato Brasileiro da categoria, nem a Copa do Brasil por causa do ranking, né, da CBF. O Vasco estava lá embaixo devido aos péssimos resultados. E também culpa da 77, que a única temporada que o Vasco disputou sendo gerido pela empresa norte-americana, o Vasco brigou até a última rodada para não cair. Então não tem santo na história, mas um associativo, eu acho que tem umas parcelas de culpa que já foram mais de 100 anos com eles. Mas eu sei que eles vão ventilar alguma coisa quando devido a 77 ter sido péssima. Aí vai falar de 100 e poucos anos de associativo, não sei quantos títulos, porque tem uma parte que se recusa a entrar no século XXI, inclusive botaram como argumento essa vitória lá na Itália, mas sim, esquece do Paris Saint-Germain, do Botafogo, que são safos e conquistaram títulos. Bom, depois falando em jogo de quinta, o Rafael Clay, do Rio Grande do Sul, será o árbitro da partida. Olha, depois que saiu a matéria na revista Piauí, que a CBF, pelo jeito, tem como prioridade bancar a presidência das federações, quando chega na arbitragem, faz online e não tem dinheiro, em vez de investir na categoria para melhorar, já atravessa uma fase horrível. Sem investimento, então, eu fico... É difícil culpar os árbitros, já que eles não têm a profissão regulamentada, né? Eles passam a semana vivendo outra coisa, um é médico, outro é engenheiro, enfim, cada um tem sua própria profissão e não respiram aquilo. Para piorar, a CBF não investe no quadro de árbitros, melhoria para os árbitros, prefere fazer online porque não tem dinheiro. Aí fica difícil de cobrar também, mas ainda assim o Rafael Clay tem polêmicas envolvendo o Vasco, não só o Vasco, vários outros clubes
Mas esperamos que ele tenha uma boa arbitragem na quinta-feira, lá no Morumbi. Bom, e o técnico Fernando Diniz fez mais testes no treinamento dessa segunda-feira no centro de treinamento Posse Barbosa. Parte da atividade foi regenerativa, já que o elenco voltou de folga, depois foi a campo, mas ainda tem mais 2 treinamentos para que o Fernando Diniz escolhe uns 11 que iniciarão jogando diante do São Paulo. Lembrando que um jogo de 6 pontos, já que os 2 estão namorando a zona de rebaixamento, quer vencer pelo menos, vai para a pausa, né, do calendário, esperando um pouquinho, vai ficar um mês treinando, podendo respirar um pouquinho melhor. Quem perder, dependendo dos outros resultados, vai passar esse mês preocupado ou mais perto ainda na zona de Gerson, ou ainda na zona de, pior ainda na zona de Gerson. Então, um jogo já de final, tanto para o Vasco quanto para o São Paulo. O Vasco é o 15º com 10 pontos, o São Paulo é o 13º com 12 pontos, né? Quer dizer, o Vasco ainda não venceu fora de casa no Brasileiro 2025. Todas as vitórias do Vasco até o momento foram em casa. E se vencer, desculpe, se vencer, além de representar a primeira vitória do Vasco fora de casa, deve representar também um tempão que o Vasco não vence no São Paulo, no Morumbi. Também não culpo um colega que continua chamando de Morumbi, né? Também uma questão comercial, né? Um Chocolate Bis comprou a Monserrat de Morumbi, aí colocou o S no nome do estádio. Mas, além de representar a primeira vitória fora de casa, ultrapassará o São Paulo na tabela de classificação, já que o Vasco vai para 13 pontos em caso de triunfo. E se empatar, os 2 vão para férias, respirando mais ainda na UTI, já que o Vasco nesse caso vai a 11 pontos e o São Paulo vai a 13. Então, o jogo já de final lá no Morumbi na quinta-feira. Bom, e um papo rápido. O Fluminense comprou o estouro do Santos por 60 milhões. Eu não acho que o estouro que vive hoje, mas no departamento médico e em campo, e de uma certa forma a torcida do Santos já estava coelada com ele, né? Os técnicos que trabalharam com ele, a exceção do Renato Gaúcho, que indicou a ele, foi treinador dele no Grêmio. Falou que é um jogador problemático e tal, mas olha, você vê pelo menos um tricolor das Laranjeiras se reforçando, atendendo a solicitação do seu treinador. Vasco, nada. Ainda está para contratar um diretor de futebol que seja responsável pela janela, tenha experiência no mercado e acesso no alvo na janela. Para vocês verem o tamanho da bagunça que o Vasco se encontra. Que, aliás, é uma bagunça tão grande que tem parte da torcida que acha legal perder ativo de graça. Como se o Vasco estivesse torrando dinheiro. O Léo Sozinho ainda não renovou o contrato, deixa ir embora. Eu tive
A renovação automática, deixa embora. Paulinho, deixa embora. Se eu não quis não renovar agora, ele pode sair de graça. E aí, se não renovar, pode sair de graça. Deixa embora. Como se o Vasco estivesse rico pra cacete, que se fosse... Deixa-se dar o luxo de perder ativos de graça. O Santos, que também está problemático como nós, tá rindo da cara do Fluminense que vendeu um jogador problemático a 60 milhões. Mas será mesmo que a gente pode dar o luxo de perder ativos de graça? Eu acho que perguntar não ofende, né? Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial da hora do almoço e boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.